Nós vamos ler dois textos, um no Evangelho segundo Mateus e o outro no Evangelho segundo João. Vamos começar hoje uma sequência de mensagens, não será longa, serão 4 ou 5 terças, falando sobre edificados pela palavra. Edificados pela palavra. E eu estava dando uma rápida lida agora à tarde, já buscando uma conclusão de raciocínio e dizendo para mim mesmo que eu não posso crer numa igreja que não tem a Bíblia como sua primazia. Esses dias eu estava vendo uma foto de um estádio nos Estados Unidos, superlotado, parecendo uma preparação para uma final de campeonato nacional. E na verdade era uma noite de uma cruzada evangelística para ouvir a palavra de Deus. E quando eu vi a postagem, alguém perguntou embaixo: por que essas coisas não acontecem mais? E eu respondi: porque a palavra deixou de ser prioridade e os cultos viraram shows, e nossas reuniões se tornaram espetáculos circenses. Quando a palavra voltar para o centro, quando a palavra voltar para a nossa vida, quando a palavra for a prioridade do nosso culto, a própria palavra cuidará de atrair pessoas a Deus, porque o Senhor disse assim: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas se cumprirá naquilo para que a enviei. Dá para dizer amém? Mateus 22, 29 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Diga comigo: quem não conhece as Escrituras, tampouco conhece o poder de Deus. Vamos agora, por favor, para o Evangelho segundo João, capítulo de número 5 e o versículo de número 39. João, capítulo de número 5, versículo de número 39. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. No Evangelho segundo Mateus, texto que lemos agora, Jesus deixa entendido que quem não conhece as Escrituras também não conhece o poder de Deus. Aqui ele deixa claro que quem não conhece as Escrituras não conhece o Filho de Deus. São elas que de mim testificam. Edificados pela palavra é uma sequência de reflexões que nós teremos para trazer à nossa memória que este culto é um culto de doutrina, para trazer à nossa memória que a única palavra capaz de impactar a vida do pecador é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir a injustiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente preparado para toda boa obra. A Bíblia Sagrada é o livro que estabelece a regra de prática e fé de todo servo de Deus, de toda serva de Deus. Na escola bíblica cristã, quando estudamos sobre as Sagradas Escrituras, uns domingos atrás, uma das coisas que eu mencionei
é que uma das belezas da Bíblia é que ela não mostra apenas as virtudes e conquistas dos seus heróis, mas também as suas fraquezas e fracassos. A Bíblia não revela para nós apenas os salmos de Davi, mas também o choro de Davi. Não mostra para nós apenas as vitórias de Davi, mas as suas idiotices, as besteiras que ele fez. Sansão, o pequeno sol destruidor, não é revelado na Bíblia apenas a sua pungente força, mas também a sua fraqueza moral, a sua fraqueza emocional. De modo que a Bíblia revela para nós a natureza perfeita de Deus e santa, nos amando, nos querendo da forma que nós somos e pelo poder desta palavra se dispondo a nos transformar. Quando nós falamos sobre edificação pela palavra, nós estamos falando de uma construção da nossa vida em Cristo, da construção da nossa vida espiritual. Cada dia nós somos fortalecidos, aprimorados e aperfeiçoados do Senhor. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20 a 22, que nós somos, como igreja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sobre o qual, ou do qual, Cristo Jesus é a principal pedra angular. E aí é bonito, é interessante quando Paulo diz que nós somos conjuntamente edificados nele. Diga comigo, conjuntamente. Qual é a beleza disso? A beleza disso é que eu não sou edificado sozinho, nós somos edificados juntos, como igreja, para a morada de Deus em espírito. De forma que, se nós entendermos a expressão conjuntamente, nós vamos perceber que, de alguma maneira, nós somos corresponsáveis pela edificação dessa pessoa que está sentada do nosso lado. Não é que eu sou a pessoa que a edifica, mas eu sou a pessoa que coopera com a sua edificação. Provoca o vizinho e fala com ele: você coopera com a minha edificação. Você coopera com a minha edificação. E isso é sério, porque isso nos torna responsáveis uns pelos outros. Se a igreja não entender que a única forma de ela ser fortalecida é pela palavra, ela vai começar a brincar de igreja. E a igreja brasileira está cometendo um grave pecado, um grave equívoco, de abrir mão das sagradas escrituras em nome das inovações e das invencionices. Eu disse um dia desses, numa pregação, e alguém editou e colocou na internet, foi um Deus nos acuda, porque eu disse que está havendo o termo que eu usei foi esse, um avacalhamento da pregação no Brasil, um abandono da pregação bíblica, do Evangelho de Cristo, da valorização à palavra de Deus. Um exemplo disto é que as pessoas são atraídas para qualquer show, mas não são atraídas para uma escola bíblica dominical, para um culto de ensino, para uma reunião de aprendizado. E é preciso entender que o que dá base à nossa fé e o que fundamenta a nossa convicção é a experiência com o poder do Evangelho de Cristo revelado na sua palavra. Então vamos aprender um pouco sobre edificados pela palavra, e hoje eu vou falar apenas sobre edificados pela palavra na devoção pessoal, na sua vida pessoal, no seu crescimento pessoal em Cristo. Vamos dar uma lida em algumas referências bíblicas para entendermos isto. Mas a prova indiscutível de que nós estamos vivendo uma carência de resgate da palavra na igreja brasileira é que as pessoas têm total facilidade de ler o horóscopo, de consultar a internet, de ler o romance que a faculdade passou, que a escola passou,
o cara que está na faculdade cursando direito, medicina, engenharia, letras, biomedicina, come não sei quantos livros por semana, mas se colocá-lo para ler um capítulo da Bíblia por dia é um sacrifício, é uma prova real de que nós abrimos mão da palavra de Deus e estamos vivendo um evangelho de fantasia. E é hora de a igreja acordar e resgatar a sua prática de leitura da Bíblia. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se eu deixo você responder, se eu não deixo, mas vamos lá. Não mente não, que mentir é pecado. Quem leu a Bíblia hoje, pelo menos uma vez, levanta assim a mão. Louvado seja Deus, 30% do auditório. Ou seja, a gente acorda e consulta o WhatsApp, a gente acorda e consulta o Face, a gente acorda e consulta o e-mail. Quem tem o hábito de ler o jornal, já pega o jornal na portaria do condomínio, na portaria do edifício, acessa a televisão para ver as notícias do dia, quem foi preso, quem delatou quem, mas nós conseguimos passar o dia sem contato com a palavra de Deus. Dá uma provocada no irmão do seu lado e diz para ele: mude isso hoje. Mude isto hoje. Então vamos falar um pouco sobre edificados pela palavra na devoção pessoal. Eu quero começar lembrando a você que a palavra de Deus na devoção pessoal concede conhecimento. A palavra de Deus na devoção pessoal concede conhecimento. Eu vi um dia um professor perguntando na sala de aula de uma escola bíblica dominical, há muito tempo atrás. Ele perguntou aos alunos numa classe pentecostal: o que é mais importante, o conhecimento da palavra ou o poder do Espírito Santo, como a gente conhece? Aquele poder que a gente fala em língua toda hora, aquele poder que a gente revela até o pensamento dos outros. O que é mais importante, o conhecimento da palavra ou o poder? E algumas pessoas imediatamente responderam que o mais importante é o poder, porque o poder é quem nos torna... Só que a questão é o seguinte: se você não conhece a palavra, você não tem sequer conhecimento do poder. Se você não conhece a palavra, você não tem conhecimento de como receber este poder. E se você não conhece a palavra, você não sabe como desfrutar das bênçãos desse poder. O apóstolo Pedro, escrevendo para nós vamos folhear a Bíblia um pouquinho, lá na segunda epístola, capítulo de número 1, versículo de número 5, declarou que mediante a fé, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5, vós também, pondo nisto mesmo toda a dedicação, toda a diligência, todo fervor e devoção, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento. Ou seja, a nossa fé deve ser acompanhada do poder, da virtude, da unção, do fruto do Espírito, que deve ser acompanhado do conhecimento da palavra. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Pedro diz assim: crescei na graça e no conhecimento. A ordem, a orientação apostólica é para que a igreja cresça não apenas em poder, não apenas em virtude, não apenas em fervor, não apenas em graça, mas em conhecimento. Porque este conhecimento da palavra nos fará entender a grandeza da graça, a solicitude da graça, a amplitude da graça. Lembro agora quando Daniel, Ananias, Misael e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdenego,
quando eles chegam na Babilônia e eles são membros da família real. E o rei Nabucodonosor determina que aqueles jovens fossem preparados para assistirem no palácio e assessorarem o rei. Aí Nabucodonosor diz assim: homens têm que ser homens de boa aparência, gente que sabe se apresentar. Precisam ser pessoas sem defeito algum, cheios de sabedoria e com capacidade para aprender. Note que não basta ali ter sabedoria, é preciso ter capacidade para aprender. Eu acho muito engraçado que algumas pessoas que já se julgam sábias demais acham que não precisam aprender mais. E eu estava pontuando ontem com o pastor Josafá sobre uma autoridade que nós estávamos falando, que tem alguns doutorados e alguns pós-doutorados, e o pastor Josafá falou assim: ele é um cara muito simples. E eu falei com ele: uma das coisas que você vai observar nas pessoas que de fato têm conhecimento, nas pessoas que de fato são autoridade na sua área, é a simplicidade, porque quem tem não sente necessidade de provar que tem. Quando você vê alguém jactanciando-se, orgulhando-se, tentando atropelar os outros, pode ter certeza que é só fachada, é fantasia, é venda de imagem. Por quê? Porque o conhecimento te lança para baixo, revela quem você é. À medida que ele te enobrece, você não se engrandece, mas reconhece que acima de tudo e de todos há uma fonte inesgotável de sabedoria e abundante graça. Então, cresce em conhecimento. A Bíblia diz de Jesus em Lucas 2,52 que ele crescia em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Veja que ele não cresce só em graça e não cresce só em estatura, ele também cresce em sabedoria. Nos textos de Salomão, o livro da sabedoria, Provérbios, capítulo de número 2, versículo de número 10, o sábio diz assim: a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. É interessante que a expressão aqui é: o conhecimento tornará a tua alma leve, o conhecimento tornará a tua alma suave. Tá, nós estamos falando do conhecimento da palavra na devoção pessoal. Se entendêssemos a importância disso para o nosso crescimento na fé, para o nosso progresso no mundo espiritual, com absoluta certeza, antes de qualquer atividade do dia, nós iríamos rolar da cama para cair de joelhos e dizer assim: Senhor, obrigado por que eu acordei. E pegar um texto bíblico, pelo menos para ler o Salmo de número 5, quando o salmista diz: eu deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, cresce no conhecimento da palavra. Faz da palavra o teu instrumento de edificação na vida pessoal. Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 13, o sábio diz: bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Vou repetir: bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Eu gosto, tem um versículo na Bíblia, lembra aí para mim, é Provérbios 7, quanto? Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Olha para mim:
Todos os crentes que eu já ouvi citar esse versículo estão dizendo que é Deus falando ali. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Até para dizer que oração tem que ser de madrugada. Eu já vi até hino dizendo que de madrugada a fila é menor. Como se Deus deixasse ter fila na porta do céu para responder a oração. Presta atenção, Provérbios 7,18 me parece, quando a Bíblia diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Não é Deus falando, é o conhecimento, é a sabedoria. Quanto? 8,17, Provérbios 8,17, ali é a sabedoria dizendo: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, os que aproveitam o silêncio da noite e me dão prioridade, a eles eu me apresentarei. Aleluia! Então observe que o que está em questão aqui é fazer do conhecimento da palavra a nossa busca, a nossa ânsia, o nosso desejo de crescimento no Senhor. Provérbios capítulo 4, versículos 7 e 8, olha só: a sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria, sim, com todos os teus recursos, adquire o conhecimento. Olha o versículo de número 8: exalta, e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Essa questão é tão séria, irmãos, que Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus faz uma reclamação, e ele diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Uma igreja que não prioriza o crescimento na palavra, uma comunidade, uma sociedade que não prioriza educação, crescimento em conhecimento, está fadada a uma situação muito preocupante. Eu disse aqui na lição de honra que a ignorância é a parceira da desonra. Não há honra onde há ignorância. Então nós precisamos valorizar o crescimento na palavra de Deus. O culto hoje foi bom? Foi uma benção. O que é que teve? Profecia, revelação, língua estranha. Que mais? Reteté, movimento de Deus. E tu lembra de quê? Não lembro de nada, mas que foi uma benção, foi. Ah, pastor, mas a Bíblia diz, que alguém vai argumentar agora, exatamente agora, alguém vai escrever lá embaixo no comentário da internet. Que eu estou falando aqui, tem gente lá comentando, e alguns até dando a réplica das afirmações que eu faço aqui. Então alguém colocou lá agora na internet assim: mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 19, que quando nós nos reunimos, nós temos que ter cânticos espirituais, línguas espirituais e salmos. É verdade, mas também diz: e palavra de sabedoria, edificando-vos uns aos outros no Senhor. Aleluia. Ainda em Provérbios, vamos lá: edificados pela palavra na devoção pessoal. Provérbios capítulo 8, versículo 10: aceita a minha correção e não a prata. Vou repetir: aceita, Provérbios 8, 10, aceita a minha correção e não a prata. Aceita o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Por quê? Porque melhor é a sabedoria do que as joias preciosas. E de tudo
que se deseja, nada se pode comparar a ela. Você já viu aquelas pessoas assim, a beleza desceu e entrou na pele delas? Sabe, irmã, aquele rapaz que quando você olha, você diz assim: esse é o meu preparado Jesus. Ele não anda, ele desliza. Quando abre a boca, você fala assim: sangue de Jesus tem poder na minha vida. Adquire o conhecimento mais do que a prata, e o ouro, e a sabedoria mais do que o ouro escolhido. Por quê? Porque a sabedoria é mais preciosa do que joias preciosas, e de tudo que se pode desejar, nada pode ser comparado a ela. Meu queridão, deixa a sua Bíblia aberta na sua frente em casa, não no Salmo 91, pelo amor de Deus. Pelo menos não enquanto instrumento de milagre, como se fosse uma vara mágica. Deixe a Bíblia à sua frente, para quando você levantar, a primeira coisa a fazer é tomar a palavra de Deus e dar uma lida, para que ela seja o guia da sua alma. Está provado cientificamente que as primeiras informações que você recebe no dia determinam as suas próximas horas. Aí, a primeira informação que você recebe é que a Polícia Federal acabou de prender. A primeira informação que você recebe quando acorda é alguém mandando uma mensagem te contando uma fofoca. Primeira informação do teu dia. Tem mulher que precisa acordar para a vida no tocante a isso. A primeira informação que ela dá para o marido no dia é uma bomba. Aí estraga o dia do cara todinho. E diz assim: por que você fica nervoso desse jeito? Por que você é grosso desse jeito? Porque tu fabricou ele pela manhã. Tem marido que já acorda a mulher perturbando a alma da santa. E de noite com a mulher calma, serena e tranquila, ela está botando fogo no colchão que você ia dormir. Porque está provado, repito, que as primeiras informações que você recebe ao acordar vão determinar o seu dia. Então faça, antes de consultar o WhatsApp, antes de consultar o Face, antes de ligar a TV para ver o telejornal, abre a Bíblia, lê um salmo, lê a bem-aventurança, lê um texto bíblico, porque aquilo vai determinar o seu dia, como será. E eu declaro em nome de Jesus que os nossos dias serão de paz e de vitórias. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, nós somos edificados pela palavra, na devoção pessoal, adquirindo conhecimento. Irmãos, eu tenho ouvido cada coisa procedendo dos altares, dos púlpitos, que é uma coisa de doido. E quer saber o que é pior? A igreja dando glória a Deus. Olha lá. Eu fico estarrecido como a igreja dá glória a Deus com certas afirmações que certos pregadores estão fazendo, que não são bíblicas. Alguns estão forçando o texto de forma tão bizarra que chega a dar cólica intestinal. E a igreja está aplaudindo. Eu tenho dito a Deus diariamente: eu preciso que a igreja onde eu sou pastor se transforme numa igreja exigente com relação à pregação. Não deixa ninguém conduzir sua vida no emocionalismo. Não deixa ninguém manipular você porque está com o microfone na mão. Conheça a palavra de Deus, cresça na palavra, seja fortalecido na palavra. O nome de Jesus vai ser glorificado pela tua vida. Aleluia. Segundo lugar,
o conhecimento da palavra instrui os nossos filhos. O conhecimento da palavra instrui os nossos filhos. Deixa eu te falar. Se há afirmação de que as nossas crianças aprendem pelo exemplo, se a informação de que as nossas crianças aprendem pelo exemplo for verdadeira, e o é, a pergunta é: qual é o tipo de conduta que os seus filhos estão vendo na tua casa? Quando o seu filho lhe vê tomando cerveja dentro de casa, uísque dentro de casa, fumando dentro de casa, dando um tapa na orelha da mãe dele dentro de casa, qual é o padrão, qual é a referência que você está estabelecendo para ele? Os nossos filhos deveriam ser orientados pela palavra. Outro dia eu falei com um pai, fica atento, eu percebi um traço de comportamento no teu adolescente. Senta, bate um papo com ele. Isso é legal. Não, meu filho não faz isso, pastor. Eu não disse que ele faz. Eu disse que o mundo influencia de todas as formas. Acompanha, observa. Quando é um dia o próprio menino que não sabe que eu conversei com o pai, me procurou dizendo: pastor, eu estou enfrentando um problema, estou com dificuldade nessa situação aqui, queria que o senhor me ajudasse. Me procurou tremendamente amedrontado, com medo da reprimenda, com medo da censura, com medo do meu julgamento. Aí eu agradeço muito a Deus, porque eu conheço a graça. E quem conhece a graça não julga, não reprime, não oprime, não rechaça, não humilha, não censura, ajuda. Sentei com o menino debaixo da tenda. Fala para mim. Posso falar, pastor? Solta tudo. Pastor, olha, vamos fazer o seguinte: já tive tua idade. Aí eu comecei a contar para ele algumas coisas do Josué adolescente. Quando eu contei para ele algumas coisas do Josué adolescente, ele percebeu que Josué não era um adolescente anjo. Eu não fui anjinho de fraldas. E ele estava se abrindo, enfrentando dificuldade exatamente na área que eu disse ao pai: senta e conversa com teu filho. Vou fazer uma pergunta, principalmente para os pais de adolescentes e pré-adolescentes: você lê os livros que o teu filho está lendo? Você brinca o joguinho de videogame que o seu filho está brincando? Você assiste a série de TV que o seu filho está assistindo? Para quê, pastor? Para saber quem está educando a sua descendência. Tem uma minissérie, eu soube que está chegando no Brasil, não sei se já chegou, parece-me que o título dela em português é 13 Razões. É uma série que está sendo badalada ao redor do mundo e já foi proibida em alguns países, porque é uma menina adolescente apresentando 13 razões românticas para o suicídio. Só que só o final da série vai revelar que a menina já morreu, ela já cometeu suicídio. Agora ele está incentivando adolescentes a fazê-lo também. Queridos, a palavra de Deus na devoção pessoal nos ajudará a educar os nossos filhos. De vez em quando o Jones dizia: eu quero comprar tal joguinho, e dava para comprar, eu ia lá e comprava. E segura que quem vai jogar primeiro sou eu. Zerei alguns, para descobrir no meio do caminho que alguns joguinhos, para mudar de fase, o indivíduo tem que fazer uma reza, uma declaração mágica, que é uma invocação de um espírito maligno. Eu não sei porque que meu filho está rebelde, desobediente.
respondão. Quem está educando o seu filho? Pastor, esse pastor é muito radical. O evangelho é poderosamente radical. Ei, não estou tratando do seu carro, porque seu carro pouco me importa. Não estou tratando da sua vaca, porque não tenho interesse na sua bezerra. Não estou tratando da sua fazenda, porque também não me importa. Estou tratando da sua descendência. Na sua casa tem um príncipe, na sua casa tem uma princesa, e Deus confiou a você o cuidado com a formação dele e dela. Pela palavra, vamos lá para Deuteronômio, capítulo 6. Deixa eu ler do versículo 5 a seguir. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Alguém está me ouvindo aí? Delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. O que Deus está ordenando a Israel é: educa os filhos de vocês com a minha palavra. Na hora de dormir, senta na cama e educa a tua criança na minha palavra. Deus está dizendo: faça a sua criança dormir ouvindo a minha palavra. Quando acordá-lo, acorde-o com a minha palavra. Indo para a escola, não seja chato, não precisa ser. É só compartilhar com ele assuntos de Deus, princípios de Deus, pela palavra. Indo pelo caminho, voltando para a tua casa. Não é sufocar a criança com Bíblia. Ouça e responda-lhe sempre baseado em princípios bíblicos. Provérbios 22:6, o salmista diz assim: ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quem é pai ou mãe aqui, levanta assim a mão, por favor. É assim que se exerce sacerdócio. Tem pai que pensa, tem mãe que pensa que exerce-se sacerdócio com o cabo de vassoura na mão para dar na cabeça do menino. Tem pai que pensa que sacerdócio é a mão aberta para dar no rosto do filho. Aliás, deixa eu te falar aqui, nunca, jamais dê um tapa no rosto do seu filho. É uma afronta violenta, é uma afronta tão grande que Jesus usou um tapa no rosto como exemplo de maior humilhação que requer perdão. O sacerdócio é exercido pelo ensino, pela instrução, pela orientação, para que lá na frente, quando os nossos filhos não estiverem mais debaixo das nossas asas, quando eles não terão condição de perguntar: pai, pode? Mãe, o que a senhora acha? Não vai dar para perguntar, mas o ensino foi lançado na sua alma, e ele vai ter a resposta baseado na palavra que lhe fora ministrada. Alguém diz amém? Falei domingo aqui sobre o culto doméstico. Foi domingo? Essa semana eu falei aqui sobre o culto doméstico, e eu falei que tem gente que pensa que o culto doméstico é colocar o sofá em forma de U na sala,
O sofá na frente, as duas poltronas aqui, e a depender da quantidade de filhos, tira as 12 cadeiras da mesa e coloca, parecendo uma igreja. E coloca um púlpitozinho na frente. E o pai virou o pastor. Não tem criança que suporte um culto doméstico desse. Ele vai dizer, chegou a hora do castigo. O culto doméstico pode ser na hora do café, tomando café e compartilhando de uma noite dadivosa e de um dia abençoado. No caminho para a praia, lá vou eu entrar na sua particularidade. Deus tenha misericórdia de mim, Jesus. No caminho para a praia, para de ouvir, eu não sei o nome das cantoras que estão na moda aí para os adolescentes, mas para de ouvir essa coisa mundana de invocação do hedonismo, do humanismo, do materialismo. Começa a ouvir louvores que edificam a sua vida e a vida dos seus filhos. Esses dias um adolescente ouvindo aí, eu não sei mais o nome dessa turma, eu vou aprender, eu vou me atualizar. Ouvindo aí umas músicas, eu falei, minha filha, você sabia que tem louvores nesse estilo que você gosta? Tem não, pastor, vou te provar. Você me dá seu celular? Dou. Abri o celular, fui lá no YouTube e puxei algumas cantoras americanas, hispanas, europeias, gente crente que serve a Deus. O que é que você quer ouvir? Aí eu gosto desse estilo. Está aqui o nome de uma. Deu um clique, ficou ouvindo. É mesmo, pastor, não é que o senhor tem razão, tio? O problema é esse, depois dos 40 vira tio de um bocado de gente. Ou seja, o que nós estamos dando para os nossos filhos serem alimentados, irmãos? A minha pergunta é, como será a igreja da próxima geração se Jesus não tiver voltado ainda? Quem serão os pastores desta igreja daqui a 40 anos? Porque daqui a 40 anos, muito provavelmente, eu estarei sentado. Se os cabelos permaneceram, estarão brancos. Os dentes podem ter sido trocados. As marcas de expressão estarão extremamente acentuadas. E eu vou sentar para ouvir os nossos meninos de hoje ministrando no nosso culto de terça-feira. A pergunta é, que tipo de pastor eu estou fazendo para o culto de terça-feira daqui a 40 anos, se Jesus não tiver voltado ainda? Dá um toque no seu vizinho e fala com ele, você é um educador espiritual. Você é um educador espiritual, já estou terminando. Edificados pela palavra na devoção pessoal. Terceiro lugar, a edificação pela palavra na devoção pessoal nos tornará bem-sucedidos. Nos tornará bem-sucedidos. Deixa eu te contar uma coisa antes de eu comentar isso aqui. Eu comecei a pregar há 25 anos atrás. E eu tinha 17 anos. E eu lembro quantas noites eu passei na rodoviária sentado, esperando o ônibus não descer. Eu lembro de quantas vezes eu passei a noite na rodoviária de Belém de São Francisco, Cabrobó, em Pernambuco, Salgueiro, Vitória da Conquista, Barra do Choça. É da época da fita cassete. Quase ninguém aqui lembra mais desse negócio. Quem ainda lembra que isso existiu? Levanta assim a mão. Na hora que a fita cassete enganchava no bendito do toca-fitas, você tinha que ter uma caneta Bic para colocar dentro. E todas as minhas viagens, meu pai vai pregar quantas vezes? 4. Está aqui 4 fitas cassetes. Grava a pregação. E quando eu voltava, ele sentava para ouvir a minha pregação. E aí ele acabava comigo. Porque ele começava a anotar, isso aqui não está na Bíblia, isso aqui é excesso, isso aqui está na Bíblia, mas você interpretou diferente,
Isso aqui você pode lembrar de aplicar mais essa informação. Foram de 7 a 8 anos nessa vida. E o pior dia foi o dia que, quando eu terminei de pregar, eu não vou fazer isso com nenhum pregador. Essa eu não vou fazer com nenhum pregador. Quando eu terminei de pregar, meu pai levantou e disse assim: irmãos, eu vou despregar o que Josué acabou de pregar, porque tudo que ele disse está errado. Ô queridão, ele despregou a minha mensagem ponto a ponto, item a item. Ele desmanchou cada afirmação minha. Eu cheguei em casa virado num. O senhor acabou comigo. O senhor destruiu minha pregação, me desmoralizou. A resposta foi: melhor eu te corrigindo na tua igreja, que outro pastor te corrigindo numa igreja estranha. Instrui pela palavra. Pode ficar tranquilo que ninguém aqui vai pregar e eu vou chegar aqui em cima despregando. A metodologia pode ser um pouquinho mais leve, mas o fato é que eu tenho que agradecer o ter sido ensinado, ter sido orientado, ter sido acompanhado, para ter na Bíblia a base da minha fé, a base da minha pregação, e entender que sem a Bíblia Sagrada, toda e qualquer pregação vira apenas sermão, mas não edifica. Instrua pela palavra. Vamos lá, terceiro lugar, a palavra de Deus na devoção pessoal te torna bem-sucedido. Josué capítulo de número 1, versículo de número 7 e o versículo de número 8. Josué está numa missão muito difícil. Ele vai substituir Moisés. Irmãozão, substituir um líder mal sucedido não é tão complicado. Mas substituir um Moisés, substituir o camarada que conversava com Deus face a face, substituir o camarada que recebe todo o código da lei de Israel. Deixa eu te falar uma coisa: as maiores nações do mundo têm a sua constituição baseada no código de lei mosaico. Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Dinamarca. A base da constituição dessas nações é a lei judaica. Quem trouxe? Moisés. Aí Deus chama Josué e diz assim: olha, Moisés, meu servo, morreu, e você vai substituí-lo. Imagina aí, queridão, quando essa igreja estiver com 100 mil membros. Eu vou repetir porque só alguns ouviram, alguns estão com problema. Quando esta igreja estiver com 100 mil membros, aí eu chego aqui num culto de Santa Ceia, olho para um pastor desses e digo assim: a partir de hoje você é o pastor da igreja, eu estou me retirando e estou passando o cajado. Ele vai ficar sem saber nem como continuar o culto, por causa do choque. E olha para mim, deixa eu contar um segredo. Não conta para ninguém. Eu já ensaiei fazer isso umas 3 vezes. Um dia eu chamei o pastor Paulo ali no meu gabinete e falei: meu amigo, de hoje em diante você é o pastor da igreja, eu não vou continuar. Assume, te dou posse domingo. E o pastor Paulo: não, pastor, tem calma, pastor, calma, é cansaço. Se retira um pouco, eu fico uns dias aí enquanto o senhor descansa. Mas imagina aí que o camarada fica sem saber o que fazer. Aí Deus chega para Josué e diz assim: de hoje em diante, 3 milhões de pessoas, escravos, que vão se formar uma nação e tomar uma terra de guerreiros, vai ser conduzido por você. Josué olha e diz: como assim?
De que maneira? Aí Jeová diz para ele no capítulo 1, versículo 7: esforça-te, tenha ânimo e tenha o cuidado de fazer exatamente conforme o meu servo Moisés te ordenou na minha lei. Aleluia! Dá um toque no seu vizinho e fala com ele assim: não invente moda, faça como a Bíblia diz. Não invente moda, faça como a Bíblia diz. Tenha força, se anime, cuide de fazer exatamente da maneira que o meu servo Moisés te ordenou na minha lei. Versículo 9: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para fazeres conforme tudo quanto nele está escrito, porque assim, diga comigo, assim o que? Prosperará o teu caminho. Prosperará o teu caminho, e com sabedoria, com prudência serás conduzido. Quer prosperar, queridão? Faz do jeito que a Bíblia diz, não precisa inventar, faz como a Bíblia diz. O segredo do sucesso é fazer o que a Bíblia diz. É pela palavra. O segredo é a palavra, porque ela nos leva ao sucesso naquilo que fazemos. E isso vale para qualquer área da sua vida. Isso vale para qualquer área da sua vida. Olha só, eu fiz alguns cursos, alguns treinamentos na área de neurolinguística, de coaching, de vendas, pós-graduação, os princípios da administração científica. Cada vez que surge uma oportunidade, eu corro lá, me inscrevo. Hoje eu recebi envelopes de 2 pós-graduações que eu ousadamente me inscrevi. Aí quando eu vou para a base dessas questões todas, eu percebo, enquanto o professor está falando, eu estou escrevendo pregação. Porque todos os princípios que eles estão ensinando em sala de aula, que o aluno faz assim, uau! O Espírito diz assim para mim, está na Bíblia. Aí a referência vem. Está tudo na palavra de Deus, não é inovação, não é coisa nova. Jeová registrou, Ele já deu, você só não tinha visto ainda. Os homens estão transformando em princípios da ciência, em bases de argumentação, em neurolinguística, mas Jeová já disse como é que funciona. Então, faça tudo conforme está escrito. Provoca teu vizinho e diz para ele: a palavra de Deus te fará bem sucedido. A palavra de Deus te fará bem sucedido. Vamos concluir. Edificados pela palavra na devoção pessoal. A palavra nos aproxima de Deus. Diz para o teu vizinho: a palavra te aproxima de Deus. Queridos, eu estou assim convencido, definitivamente convencido, que o grande segredo de uma vida espiritual próspera é a intimidade com Deus. Irmão, homem é feito de turrão, que ninguém se magoe. Homem é feito de turrão, barro duro. Poder está caindo e o cara está dizendo, está lá paradão.
Essa semana eu falei com esse aqui no Centro de Poder de Deus, nem que Jeová desse. Ele fez assim: eu sinto, só não manifesto. Homem, cheio de coisa. Nós tivemos, queridos, preste atenção, 139 homens entraram nessa sala sexta-feira, 8 da noite, e saíram 11h30 da noite. Entraram 9 da manhã e saíram 11h30 da noite no sábado. Manter um homem dentro de uma sala de 9 da manhã a 11h30 da noite? A senhora sabe que a senhora não consegue fazer esse milagre com seu marido. Almoçamos aqui, dentro da igreja, foi nem na tenda, foi dentro. Tomamos o café da tarde aqui, ninguém arredou. Saímos 11h30 da noite. Domingo chegamos aqui 9 da manhã e saímos 1h30 da tarde. No domingo, mais de 180 homens lotaram aquela sala. Eu não sei como comportou, porque mulher não tem problema de ficar encostadinha na irmã do lado, mas homem não gosta de ninguém apertando ele. Homem só usa cinto porque se não usar a calça cai, mas não gosta de ninguém apertando. É por isso que seu marido de vez em quando diz assim: ó, não me afoba não, não aperta meu juízo. 45 homens prostrados ao chão, em lágrimas, batizados com o Espírito Santo. Os outros saltavam e vibravam. Presta atenção, isso não é coisa de pastor, isso não é coisa de igreja, isso é coisa do Espírito Santo nos chamando à intimidade com Deus. A palavra nos aproxima de Deus. Jeremias 9:23, o Senhor diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem o rico se glorie nas suas riquezas. Olha que coisa apaixonante. Mas aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Quem quiser se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado. Só a palavra nos traz para perto de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3, o profeta diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. No texto que nós lemos de Mateus 22:29, Jesus diz para os fariseus: vocês erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, não há conhecimento do poder de Deus sem conhecimento das Escrituras. Em João 5:39, o Senhor Jesus, outra vez censurando os seus ouvintes, ele diz: vocês examinam as Escrituras porque acreditam que a partir dela terão a vida eterna, e são elas que falam ao meu respeito, são elas que de mim testificam. Paulo, o apóstolo, é um homem letrado. Paulo é formado aos pés do maior mestre conhecido da região
da Judéia, Dr. Gamaliel, não é um homem de grande presença física. Historiadores sugerem que Paulo não chegava a 1,50 m de altura. Tudo indica que sofria de conjuntivite crônica. Virou a Europa de ponta cabeça. Evangelizou a Ásia. E o poder espiritual de Paulo era tão grande que quando ele chega em Tessalônica, os homens dizem na corte suprema, na suprema corte: estes homens que estão virando o mundo de ponta cabeça chegaram também aqui. Esses homens que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. Qual era o segredo? Quando ele está preso e ele sabe que vai morrer, ele manda uma carta para Timóteo, a segunda carta que ele manda para Timóteo para confortar o seu filho na fé. E incrivelmente ele encerra a carta dizendo a Timóteo: vem me visitar na prisão, procura vir depressa e traz os meus agasalhos. Era inverno na Itália e Paulo estava preso no porão da cela. Estava frio. Quando Timóteo chega, o historiador diz que Paulo já havia sido executado. Morreu sozinho. O apóstolo Paulo morreu solitário. Ele chega a dizer a Timóteo: na minha última audiência, ninguém compareceu em minha defesa. Sabe o que é um apóstolo Paulo? Se colocar diante do juiz e quando ele olhar para o plenário do tribunal não encontrar um filho na fé. Mas é nesse momento que ele escreve uma carta que é chamada de Carta da Alegria aos Filipenses. E olha o que Paulo diz na carta aos Filipenses: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Como, gente? Como? Se nós, por causa de uma dor de dente, dizemos assim: onde está o Deus de Elias? O segredo está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido. A expressão eu sei em quem tenho crido é mais ou menos o seguinte: eu o conheço. Eu sei quem Ele é. Eu não estou aqui baseado em fantasia. Eu estive com Ele. Eu fui levado ao terceiro céu e vi coisas inefáveis que ao homem não compete descrever. É a experiência com a palavra de Deus que vai nos levar a uma intimidade com Ele. Quando Jesus diz: não vos preocupeis com o dia do amanhã, as aves do céu nem semeiam nem cegam, o Pai Celestial cuida de todas elas. Olhai para os lírios do campo, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todo mundo que eu já vi pregando sobre esse assunto prega sobre provisão. Ei, aquele sermão não é de provisão. Aquele sermão é de relacionamento. Ali Jesus está dizendo: se relacione com o Pai e você não precisará se preocupar. É só ler o contexto.
Se relacione com o Pai, você não terá que pedir as coisas, porque Ele saberá do que você precisa antes que você o peça. Se relacione. Satanás vai fazer de tudo para lhe desanimar desse relacionamento com Deus. Alguém perguntou para uma senhora missionária: o que eu faço para orar? Eu não sinto vontade de orar. Ela disse: ore sem vontade, até que a vontade chegue. É isso aí. A palavra nos levará a relacionamento. Eu dou a última referência e oro contigo. João capítulo 15. Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ali Jesus está falando de relacionamento, já viu? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, vocês são os ramos, vocês são as varas. E presta atenção, toda vara que está ligada a mim, relacionamento, esta vara dá muito fruto. Mas aquela que não está ligada a mim não dá fruto nenhum, então eu a corto e a lanço no fogo. Mas aquela que dá fruto eu limpo, para que dê mais fruto ainda. Fica de pé, por favor. A questão é relacionamento. A igreja não é o lugar de se frequentar. A igreja não é o lugar onde eu venho descarregar as minhas amarguras. A igreja é o lugar onde a família de Deus cultua a Deus, fortalecendo o relacionamento. Intimidade, aproximação de Deus. E aí ele diz assim: chegai-vos a mim, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Ele está dizendo assim: eu só estou esperando você sinalizar. Olha um versículo que a gente só cita para aqueles que nós entendemos que não são salvos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Olha para cá. Esse versículo não foi Deus falando para uma nação pagã. Esse versículo não foi Deus falando para pessoas que não têm temor dele. Esse versículo foi uma carta enviada para uma igreja. Jesus olhando para a igreja e dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se vocês ouvirem a minha voz e abrirem a porta, eu entro na casa de vocês, me assento à mesa e como contigo, e você come comigo. Ei, imagina o privilégio de puxar a cadeira e dizer para esta visita: senta, sinta-se em casa, mora aqui, porque tu és bem-vindo neste lugar.